quero falar um pouquinho de mim rapidamente, para que os irmãos me conheçam. Meu nome é Pablo Bernardes, eu sou médico, sou psiquiatra, sou médico do trabalho também, mas isso não é tão importante não. O importante é o que Deus fez na minha vida. Eu nasci num lar cristão, meu avô foi pastor, meu pai foi copastor, e eu fui piolinho de igreja, desde pequeno cantando nos coralzinhos de criança, fui líder de adolescente, e fui crescendo no temor do Senhor com muita vontade de servi-lo de alguma forma que eu não sabia qual. Até que em 1º de abril, não é mentira, hein? 1º de abril de 2006, eu estava num congresso em Brasília, voltando de lá, já era médico, e orando ao Senhor com o olho aberto, dentro do carro, e perguntando a Ele: Deus, o que o Senhor quer de mim afinal? O Senhor me guiou até essa profissão, mas eu ainda não entendi o Teu propósito na minha vida. O que o Senhor quer de mim? Em que o Senhor quer me usar? Foi mais ou menos nesse instante, chovendo demais, que o carro aquaplanou, capotou várias vezes e caiu no meio do mato, com as rodinhas para cima. Sabe o que eu tive naquele acidente? Só motivos de agradecer. Nenhum cabelo meu, nenhum arranhão, nenhum ferimento, absolutamente nada. Sabe o que aconteceu com o carro? Perda total. Meu tio, quando viu o carro, começou a chorar. A polícia, quando viu o carro, ligou para minha esposa, que estava em casa, e disse: achamos um resto aqui de carro, mas o corpo não está nele. Eu tinha saído e ido à cidade próxima. Sabe como eu fui para a cidade próxima? Eu saí do meio do mato na rua, não tinha ninguém, só mato de um lado e do outro. De repente passou uma ambulância com um médico dentro, como se precisasse, porque o médico dos médicos já tinha me protegido. Então, a partir dali, eu comecei a entender que Deus simplesmente estava querendo me dizer assim: ó, meu filho, calma, espera, eu sei quais são os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, quais são os planos que eu tenho para você, que são muito maiores do que os seus. Apenas confie em mim. Então, eu fui levando a vida, muita paixão por almas, por vidas, por pessoas machucadas, ajudá-las, levantá-las, consolá-las. E aí eu fiz vários cursos, fiz seminário de teologia, fiz várias pós de teologia, fiz pós de aconselhamento, estou fazendo de neurociência, fiz psiquiatria, mas isso não é o mais importante. Claro, isso fez parte da habilitação de Deus na minha vida, mas o mais importante é que nesse tempo todo, Deus estava me treinando, de uma, de outra forma, para que eu pudesse ajudar pessoas, para que eu pudesse servir com a minha vida, como médico e como servo dele principalmente. Sou muitíssimo grato a Ele por hoje eu entender o meu papel, aquilo que eu perguntei lá atrás para Ele, e principalmente por ser muito usado pelo Senhor, para a glória dEle. Para que eu estou dizendo isso? Porque isso não é um privilégio meu, isso é um privilégio de todos nós, porque nós somos feitura dEle, nós somos, sabem qual a palavra que a Bíblia usa para feitura? Porque nós somos poema dEle, composto minuciosamente, cada um de nós, porque, alô? Porque nós somos poema dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras,
as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Eu hoje sei o meu propósito. Talvez muitos aqui saibam, talvez outros ainda não, mas todos nós, cada um de nós, tem uma missão em Deus nessa vida. Nós nascemos com ela. Se assim não fosse, Deus já poderia ter nos levado. Para que ficar sofrendo aqui? Estamos aqui porque Ele quer nos usar como sal e luz para a glória dEle. Amém? Eu quero fazer mais uma oração e a gente começa. Querido Deus, nesse momento eu tiro, Pai, tudo que em mim atrapalhe, aqui os irmãos entendam a Tua palavra e peço ao Senhor para que o Teu coração fale a nós nessa noite. A Tua mente, a Tua sabedoria, os Teus propósitos, Pai. Enriquece-nos com a Tua graça, com a Tua palavra, com o Teu amor. Ajuda-nos, cada um de nós aqui, em seu casamento, Deus. Que hoje saiamos daqui com novos propósitos, novas direções, novo consolo, nova palavra Tua, em nome de Jesus. Então, no meu ministério, eu sou mentor de um ministério chamado Saúde Mental do Cristão. Está lá no Instagram, depois você pode seguir se quiser. É um ministério que eu uso hoje para também trabalhar a parte de saúde mental, emocional, espiritual, especialmente com os cristãos. Olha que interessante, eu não sei, pastor Ricardo, mas a maioria dos meus pacientes são cristãos, que vão pedir ajuda. A gente às vezes acha que, por sermos cristãos, temos uma barreira que nos impede inclusive de sofrermos, de ter... Não, nós somos pessoas. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nós temos fragilidades. A diferença é que nós podemos enfrentar qualquer coisa naquele que nos fortalece. Mas eu exerço esse ministério pelas redes sociais, tenho esses 3 livros escritos, trouxe 2 deles, o Depressão no Cristão, que é um livro que fala à luz da palavra de Deus e da medicina sobre a depressão, entrando em questões como suicídio, ansiedade, burnout, medicações, em tudo usando a palavra de Deus. E um outro que eu trouxe foi o meu primeiro romance, primeiro livro, Pétalas Esparsas, uma linda história de amor muito forte, também uma história cristã, vou sortear no final, pode ser? Meus irmãos, pode passar. Formas de demonstrar amor. Onde é que começou isso tudo, hein? Será que foi com Adão e Eva? Quem que começou essa história de expressar o amor pelo outro lá atrás? Será que foi Isaac? Com um casamento tão lindo dele, né? Ele se guardou para a esposa, ele escolheu a esposa, ela também, eles se encontraram, consumaram o casamento e foram um do outro a vida toda. Diferente do pai dele, do filho dele, dos filhos dele. Ou será que foi com Salomão que começou essa história de expressar amor através do livro de Cantares, por exemplo? Nenhum deles. Isso veio muito antes. A história de expressar amor veio, pode passar, com Jesus Cristo. Ele nos amou primeiro. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Antes de tudo, de todos os personagens, Ele já nos amava, como noiva dele. Quer ver? Passa aí. A Bíblia diz lá em Apocalipse, que o Cordeiro de Deus, que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Já viram a profundidade disso? Ele foi morto nos propósitos de Deus, desde a fundação do mundo, ou Ele se sacrificou por nós, pela noiva, pelos crentes, pela geração eleita, desde a fundação do mundo, muito antes de Adão e Eva. Portanto, Ele é a pessoa certa para nos ensinar de modo perfeito como expressarmos o verdadeiro amor pelo nosso cônjuge.
Aprendamos com Ele. Vale muito mais do que irmos aos livros de autoajuda ou às frases clichês das redes sociais. Obrigado. Cristo é a referência, o modelo para nós de noivo perfeito e de forma de expressar o amor de forma perfeita. E sabem de uma coisa mais? Ele começou com essa história lá atrás, já falando de amor conjugal, através de Adão e Eva. Vou mostrar a vocês, pode passar. Quando Deus criou o universo, Ele fez muita coisa, trilhões de galáxias, com bilhões de planetas, estrelas e corpos celestes. Aí depois Deus foi e fez a terra, e lá Ele botou muita coisa, muitos animais, muitas plantas. Mas, pode passar, Deus escolheu um casal. Deus criou um homem, uma mulher apenas. Ele não criou dois homens, Ele não criou duas mulheres, Ele não criou um punhado de gente, Ele criou um casal. Por que será que Deus fez isso logo no começo? Porque Ele já queria ensinar como é que se deve plantar, regar, semear o amor conjugal. Interessante, pode passar, que quando Efésios fala disso, ele fala, olha, maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. Ou seja, desde o começo, Deus já vem expressando como é o amor conjugal e pedindo para nós expressarmos isso para o nosso cônjuge. Volta um pouquinho. Quando o texto fala assim, que Deus criou homem e mulher, fala também que Deus criou a imagem e semelhança dele. Por que será que Deus não criou o cachorrinho à imagem e semelhança de Deus? Por que será que Deus não nos criou robôs? Porque Ele também pôs em nós a imagem e semelhança dele, para que nós dialogássemos com o nosso cônjuge, para que nós harmonizássemos com o nosso cônjuge, tal como Deus faz na Trindade, tal como o noivo faz com a noiva. Então, quando nós, olha a preciosidade disso, vivemos em comunhão no nosso casamento, nós estamos expressando o amor conjugal planejado e criado por Deus lá no início. Nós estamos refletindo a imagem e semelhança do Senhor no amor conjugal. Nós já estamos sendo espelhos de Deus ou do matrimônio de Jesus, o noivo com a noiva, através do nosso casamento. Por isso, quando a Bíblia fala, pode passar, que o homem se une à mulher, não está falando de um juntamento casual, não está falando de uma coisa como vestir uma roupa e se não gostei da roupa eu tiro a roupa e visto outra. Não está falando de um relacionamento fugaz, está falando de uma união em que dois se tornem uma só carne. Uma só. Eu brinco com meu filho e falo assim, filho, quanto que é um mais um? Ele hoje não cai mais, mas ele falava, claro que é dois, pai. Eu falo, nem sempre, meu filho. Às vezes, um mais um, o esposo e a esposa são um. Uma só carne. Deus leva a sério o casamento. E a gente, hein? Será que a gente tem levado a sério o matrimônio como Deus leva a sério? Como Ele criou desde o início para ser? Deus leva tão a sério, pode passar, que o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Não é? Então, meus irmãos, nós precisamos repensar como é que nós estamos vivendo e valorizando o nosso matrimônio. Ah, mas não é tão simples assim. Você não conhece a minha esposa. Você não conhece o meu marido. Vocês querem conhecer a minha esposa? Benzinha, fica em pé aí, por favor. Essa é a Monique, minha esposa querida, amada, linda, por dentro e por fora. Mas a gente fala, mas você não conhece o meu marido, você não conhece minha esposa.
Você acha que é fácil lidar com o casamento? Não, nunca é fácil. Nunca foi fácil. Mas vocês já pararam para perceber uma coisa? Pode passar. Pode passar. Quando Deus criou homem e mulher, Ele criou homem e mulher iguais, ou seja, ela foi criada idônea, semelhante. Ninguém tem o direito de maltratar a esposa, nem a esposa maltratar o marido, somos idôneos. Mas Ele criou ela para ser auxiliador, o que quer dizer que também, ao mesmo tempo que somos iguais, nós somos diferentes. A compleição física do homem é mais máscula, mais forte, foi criada assim. A da mulher é mais delicada. O homem geralmente é mais racional, a mulher é mais sentimental. Deus nos criou diferentes. Então essa história de dizer, olha, eu não sei, sabe, porque a minha esposa é muito diferente de mim, todo mundo é diferente. Em todo casamento somos muito diferentes um do outro. E esse já era propósito de Deus desde o início, por isso Ele criou homem e mulher. Eu imagino que Eva fosse mais conversadeira. Foi conversar com uma cobra, né? A gente não lê em nenhum momento Adão sentadinho batendo papo com a cobra. Imagino que Adão fosse mais na dele, mais quietinho, mais talvez introspectivo, talvez mais sisudo, talvez mais sério, não sei. Diferentes. Eva, quando pecou, ela tomou a decisão e fez. Adão, quando ela falou para ele, em vez dele ser também firme, embora ela tenha sido firme para errar, ele foi omisso, mostrando que os dois já eram diferentes, foram criados por Deus diferentes. Então olha aí para o seu esposo e para a sua esposa, olha aí. Ele é diferente de você? Bastante. Ela é diferente de você? Bastante. Como disse o pastor aqui, graças a Deus. Mas sabe, gente, pode passar. Vou falar das diferenças agora. Passa um pouquinho mais. Passa mais, passa mais, passa mais. Aí. Nós precisamos aprender a harmonizar as nossas diferenças. Esse é o maior desafio, talvez, do casamento. Como fazer duas pessoas com famílias diferentes, culturas diferentes, berço diferente, manias diferentes, personalidades diferentes, viverem junto e darem conta de aguentar uma outra. Como? Quando eu penso nisso, eu falo, Deus, eu não sei, mas eu sei que o Senhor tem uma paciência comigo, como é que o Senhor me aguenta? Tem dia que a gente é chato, não é? Fala a verdade. Tem dia que sua esposa é chata, não é? Seu esposo é chato, não é? Que nós mesmos somos chatos e mal a gente se aguenta, não é? É assim, gente. Somos assim. Somos diferentes. Quer ver? Volta um pouquinho. Volta mais. Homem e mulher são diferentes. Olha como é que a mulher se vê no espelho. Olha como é que o homem se vê. Vocês já pararam para perceber no cérebro da mulher? Vamos começar pelo cérebro delas. Passa aí. O que tem no cérebro da mulher? Uma área de dependência de aparelhos telefônicos, uma área de atração por objetos brilhantes, uma área bem pequenininha de memória doméstica, apagar a luz, essas coisas, isso aí é atrofiado. Mas tem uma área grande de atração por shoppings, uma área grande de devoção ao chocolate, uma área grande de comunicação verbal sem pausa, fala e nem respira. Uma área um pouco menor de otimização do tempo antes de sair de casa. Meu bem, vamos, daqui a pouco começa a reunião lá, vamos, meu bem. Não é assim? A gente vai aprendendo. A área de retoques da maquiagem é grande, da culpabilidade masculina é grande, isso começou com Eva, gente. A área de incerteza, você não me ama mais, também é grande.
Mas olha a área de habilidade para estacionar o carro, pequenininha. De senso de direção direita e esquerda, pequenininha. De discernimento entre querer e precisar, pequenininha. As mulheres devem estar me odiando agora. Mas eu vou fazer o bem a vocês. Vamos ver o cérebro dos homens. Vai lá. A maior área é a área do nada. Né? O que você está fazendo? O que você está pensando, meu bem? Nada. Pode acreditar em nada mesmo. Tem outra área grande que é a área do sexo. Bem grande. Área de habilidade de conduzir veículos. Outra área grande, área das desculpas esfarrapadas. Outra área grande, área da dependência da mulher. É verdade ou não? Outra área grande, área do controle ao telecomando. Controlezinho remoto. Olha as áreas pequenas. Área de encontrar objetos do armário. Isso é terrível. Não está no cérebro humano, não. Não tem. A minha não é atrofiada, não nasceu comigo isso. Área para aceitar opiniões alheias, difícil. Capacidade para ouvir a mulher, difícil também, não é não? Área motora, de tirar o lixo, de lavar vasilha, de passar roupa. Olha outra área pequenininha, área de pontaria para fazer xixi no vaso. Área de vontade de fazer compras, também pequenininha. Somos diferentes, não somos? Pode passar. Ele disse que faltou o cartão de crédito de um e de outro. Ó. Importante, né? Isso aí pode dar desarmonia, né? Mas então, volta um pouquinho. Nós temos que nos harmonizar. Sabe qual o principal elo ou alicerce para que a gente consiga harmonizar essas duas pessoas tão diferentes, que é você e o seu cônjuge, que é eu e a minha esposa? O principal se chama fé, se chama Jesus. Por isso que a Bíblia fala que é complicado, água e óleo, né? Complicado um que crê e um que não crê. Quando a gente tem a mesma fé, a gente tem o mesmo propósito. Nós somos diferentes, mas olhamos para o mesmo rumo. Fica mais fácil assim. Fica mais leve assim. Sabe por quê? Pode passar. Porque o amor não é só um sentimento. Aliás, o verdadeiro amor, antes de ser um sentimento, ele é uma decisão. E ele é um compromisso. Ele nos amou primeiro. Por quê? Porque Ele quis. Não é porque a gente é bom. E Ele diz a nós assim, ó, ainda que o seu pai e a sua mãe te abandonem, eu não te abandonarei. É compromisso. Lá em 1 Coríntios 13, nós lemos que o amor jamais acaba. O amor dele por nós não acaba. É decisão e é compromisso. Então, antes de a gente pensar que o nosso amor está esfriando, que não compensa mais, vamos lembrar que o amor, antes de ser um sentimento, ele precisa ser uma decisão e um compromisso. O que é que sustenta? É o amor que sustenta o casamento ou é o casamento que sustenta o amor? É o casamento que sustenta o amor. Ou, em outras palavras, é a decisão e o compromisso, ou a aliança, que sustenta o sentimento que é fugaz, que às vezes é oscilante, que às vezes esfria. Percebam? Para que isso é importante a gente dizer? Mais uma vez, para ratificar o seguinte: tem horas na nossa vida que a gente sente a paixão diminuir, a vontade de estar com o outro se esfriar. Às vezes tem época difícil no casamento, não tem? Crises, que a gente chega a pensar, será que compensa? Parece que nós dois não estamos
Vamos lembrar que existe uma decisão, existe um compromisso. O do noivo pela noiva é irrevogável. Por que o nosso também não tem que ser? Não falei que nós somos espelho dele? Que nós somos imagem e semelhança dele? Que o nosso casamento tem que ser imagem e semelhança do dele? Do de Cristo conosco? Do de Cristo perfeito conosco? Imperfeitos, limitados, muitas vezes sujos. Mas ele não desiste de nós. Nós cantamos aqui: te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Esse amor não acaba. Versículo bíblico: eu te amei com amor eterno e com benignidade te atraí. Amor eterno, não se acaba jamais. Por que a gente ainda vacila pensando nessas coisas? Portanto, meus amados irmãos, pode passar. Nós viveremos daqui para frente, se já não o fazemos, um para o outro e para a glória de Deus também. O nosso casamento tem que ser assim. Para a glória de Deus, pode passar, isso mesmo. A palavra de Deus diz que nós fomos criados para a glória dele. E é bonito demais resplandecer a glória dele e fazer as pessoas perceberem a glória de Deus em nós e no nosso casamento. É lindo isso, é um lindo testemunho de quem Deus é, de como ele faz, do que ele fez por nós. O problema, pode passar, é que o mundo leva o casamento de qualquer jeito, não é? As pessoas acham que casamento é para se satisfazer. Por isso que tem tantos artistas aí que no primeiro problema já descartam o outro. Casamento não é para a gente ser feliz, é para a gente glorificar a Deus. Vai ter época difícil, que nós vamos estar tristes, mas o que diz lá em Cantares? As muitas águas não podem apagar ou afogar o amor. Os conflitos, as tribulações, os problemas, as crises não podem apagar, derrubar, afogar o amor. Porque ele começa com uma decisão, ele passa por um compromisso, e sendo assim, ele vai gerar um sentimento. E também um casamento não é um lugar onde a gente vai viver como nós vivíamos antes. Nós deixamos de ser um, para ser um com o outro agora. Um para o outro, um honrando o outro. Então, meus irmãos, nós vamos aprender com Jesus, pode passar, para a gente desfrutar melhor do nosso casamento. Como é que nós podemos nutrir, pode passar, e demonstrar o nosso amor ao nosso cônjuge? Eu vou dar uma caminhada em Efésios 5, a gente vai lembrando os versículos enquanto a gente vai pensando. E para isso, eu separei 7 princípios, para a gente aplicar na nossa prática, demonstrando o nosso amor para o nosso cônjuge. Eu só tenho um pedido, por favor, pode passar, que você não cutuque o seu cônjuge quando alguma coisa falar com ele. Também pode passar, que você não chegue em casa e fale: tá vendo? Eu te falei. E também que você não fique emburrado com ele ou com ela. Combinado? Primeiro princípio de como demonstrar ou expressar um amor conjugal, através do cuidado. Cuidado, gente. Vocês já viram, vamos pensar no nosso noivo, Jesus? Vocês já viram como Jesus era cuidadoso? Curava as pessoas, consolava, ajudou tanta gente, ensinava. Uma das cenas que mais me comove em Jesus é ele falando assim: João, cuida da minha mãe. Mãe, cuida de João, lá na cruz. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Olha o cuidado de Jesus com ela. Ponha-se no lugar de Maria.
somos igreja, somos noiva. É como se ele dissesse para nós a mesma coisa. Cuidado. O cuidado, tão importante, deve se expressar no casamento. Pode passar. Em Efésios 5, fala que o marido tem que amar a esposa, alimentá-la e dela cuidá-la, como Cristo faz com a igreja. Você tem cuidado bem da sua esposa? Você tem cuidado bem do seu esposo? Pode passar. Quando fala da mulher virtuosa, fala também do cuidado dela para com a casa, os mantimentos, as coisas que rondam com o marido. Como a gente tem cuidado do nosso cônjuge, hein? Como a gente pode cuidar? Pode passar. Primeiro, cumprindo os nossos papéis no lar. Qual é o papel do marido? Sustentar. Deus criou Adão e falou, vai lavrar a terra, vai cultivar. Claro que a esposa pode ajudar, não pode? Se precisar. Papel do marido também, liderar o lar. Ele é o cabeça, como Cristo é o cabeça nosso, da igreja, né? Liderança, espiritual também. Você tem sido líder, homem, da sua casa espiritual. Liderança moral, você tem sido exemplo. Liderança familiar, você tem, com a ajuda da sua esposa, tomado boas decisões? Quais os papéis da esposa? A esposa é quem cuida das atividades da casa, ela é quem lidera o lar. A mulher sábia edifica a sua casa, o seu lar. Claro que o homem pode ajudar. Não é só ela que tem que lavar a vasilha. O lugar da mulher é na cozinha e do homem, ao lado dela. Né? Tem vários homens me odiando agora. Mas é papel também da mulher ser companheira do homem na jornada da vida. Certo? Como é que a gente manifesta cuidado também, além das responsabilidades? Pode passar. Através pode voltar, da proteção. Você tem protegido o outro? Você tem protegido o outro das armadilhas da vida? Dos perigos do dia a dia? Você tem protegido o coração do seu cônjuge? Das dores, das coisas mais complicadas daí? Do seu passado? Você tem protegido o coração do seu cônjuge daquilo que irrita ele, que magoa ele? Proteção faz parte do cuidado. Pode passar. Mas cuidado também, gente, tem a ver com paciência. Quando Deus estava inspirando Paulo para escrever 1 Coríntios 13, aí falou, escreve aí alguma coisa sobre amor. E Paulo foi escrever, o amor é? Que coisa, hein? Será que a gente escolheria a palavra paciência como primeira para definir o amor? Eu acho muito bem escolhida. É muito importante paciência no relacionamento conjugal, não é, gente? Demais da conta. Paciência com as manias do outro. Você não precisa explodir com o seu marido, porque ele largou a toalha molhada em cima da cama. Conversa com ele de novo. Você não precisa explodir com a sua mulher, porque ela está demorando, ou porque ela não quis te acompanhar em alguma coisa naquele dia. A gente precisa ter paciência um com o outro, com as limitações do outro. Acho tão bonito casal que caminha junto, quando um deles tem alguma limitação maior ou alguma doença, o outro ajuda, é paciente. No meu consultório, às vezes eu recebo muitos casais, a esposa está com alguma questão psicológica, alguma doença, algum transtorno, alguma fragilidade emocional, o homem vai junto. Acho tão bonito isso. Ou vice-versa.
Esses dias foi uma mãe levando um filho aqui, outro filho aqui. Idade deles, 31 e 35. Olha que interessante. Paciência. Falta hoje, não falta, gente? Demais da conta. Como é que a gente age no nosso lar? Eu tenho um casal de amigos nossos, que a esposa, eles foram envelhecendo, e ele foi perdendo as capacidades cognitivas a ponto dele ficar muito dependente dela e começar a ter comportamentos bem, por exemplo, ele passou a tirar a roupa e fazer cocô na rua. Detalhe, gente, pastor, mas já não sabia o que fazia, grau de demência muito grande, e ela com muita paciência ia lá, cuidava dele, limpava o que tinha que limpar, pedia desculpa para quem, mas com muita paciência. É assim? Pode ser que será assim comigo e com você. E aí, hein? Com seu esposo também, com a sua esposa também. Será que nós vamos segurar a barra lá? Pode passar. Cuidado também tem a ver com carinho, não é? O meu avô, todos os dias, ele levantava antes do sol nascer, arrumava o café da casa, punha tudo sobre a mesa e deixava no lugarzinho da minha avó, do lado do prato e do copo dela, um botão de rosa. Todos os dias. A minha esposa tem um carinho enorme, faz isso conosco em casa, preparando o café todos os dias, levanta mais cedo que todo mundo e vai lá e faz aquele café gostoso, por isso que eu estou meio, pois é. Carinho, não é, gente? O pastor da minha igreja, quando eu era pequeno, eu chegava nele e falava: e aí, pastor, como é que está a Hélia, sua esposa? E ele falava assim: linda. Hoje, eles têm quase 70 anos, qualquer um que chega nele e pergunta: como é que está a Hélia? Ele fala: linda. Olha só o carinho, né? Como faz diferença, não é, gente? Às vezes, marido, o carinho seu para com a sua esposa vai ser de sentar do lado dela e ouvi-la. Nem sempre a mulher quer respostas ou quer que você fale. Às vezes ela quer só ser ouvida, quer só que você a ouça, gaste tempo ali com ela. Não é assim que a gente faz no luto? Eu não vou lá no velório porque eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, é só abraçar, é só ficar perto, é carinho. Cuidado também tem a ver com gentileza. Será que como a gente lida com esses pequenos atos? Querida, me empresta o celular, por favor, tem jeito? Vou fazer ela vir à frente, ó, gente. Gentileza são pequenos atos. Quanto tempo ainda tem? Gentileza são pequenos atos que a gente vai fazendo todos os dias e que vai nos aproximando um do outro e também de Deus, mostrando Deus. Hoje eu escrevi um texto no meu Insta falando: o simples e profundo amor. Ela estava quietinha ali no frio de uma UTI, assistia a tudo, aguardava a sua melhora, lenta melhora. De repente ela começou a tremer, as pernas, os braços, o queixo. Percebendo, a equipe de saúde correu até lá, medicou aquela mulher, mas ela não melhorou. O que será que seria aquele tremor? Algum tempo depois, uma jovem que estava no leito do lado, cuidando do pai, abriu a sacola, pegou um par de meias e foi lá e colocou nos pés daquela senhora que tremia, e o tremor acabou. A nossa caminhada nessa vida é assim. Em todo o tempo nós somos cercados de oportunidade de fazer o bem, de cuidar de alguém e de amar. O amor é profundo, mas também é simples, através de gentilezas, e floresce através de pequenos gestos, gestos de cuidado, de carinho, de respeito, atos de gentileza, de grandeza e de servidão.
em casa, com o cônjuge, com os filhos, com os avós e fora, com os vizinhos, com os colegas, até com os desconhecidos, por que não? Isso é refletir Jesus, isso é viver Jesus, isso é ser cristão. Gentilezas, pode passar. Mas o cuidado também tem a ver com tempo. Será que a gente tem reservado, investido tempo de qualidade com o nosso cônjuge? Uma vez eu atendi um casal e ela falava assim: ai doutor, eu preciso de ajuda porque ele só pensa em trabalhar, em trabalhar, em trabalhar. E eu disse a ele: por que você trabalha tanto assim? Ele falou: porque eu estou pensando no nosso futuro. E ela virou para ele e falou assim: a gente não vai ter futuro se a gente não tiver presente. Tempo de qualidade, investimento no amor, não é? Isso é cuidado. Primeiro princípio, eu vou falando mais rápido porque eu tenho pouco tempo. Mas o segundo princípio é o respeito. É não fazer com o outro aquilo que a gente não quer que o outro faça com a gente. Já pensou isso no seu casamento? Está lá em Efésios também. Vai lá, pode passar. Que o homem tem que amar a sua esposa como a si mesmo e que a esposa deve respeitar o marido. Quando a gente lê o texto da mulher virtuosa, que foi conselhos que a mãe de Lemuel, do rei Lemuel, deu a ele, lá a gente vê ela honrando o esposo. E quanto que a Bíblia fala para nós também, homens, honrarmos as nossas mulheres. A gente respeita o outro nos pequenos gestos. Acho tão feio o marido que fica criticando a esposa quando ela não está próxima para outros. E vice-versa. A gente respeita o outro quando a gente respeita a individualidade. A gente respeita o outro quando a gente não agride, nem fisicamente, nem verbalmente. Eu fui chamado semana passada para atender uma pastora que estava apanhando do marido pastor. Tudo às escondidas há anos. Vejam só. A gente respeita o outro quando a gente é prudente, cuidando de nós, se preservando, para que o outro não sofra. Um dia desses eu vi um amigo meu, mais afastado assim, pastor também. Ele viu uma irmã chegando nele e ele falou assim: oi minha linda, e abraçou ela. Ele estava parabenizando ela pelo aniversário, mas fiquei pensando, eu nunca vi ele falando isso para a esposa dele. E será que é prudente ele falar isso para essa menina, desse jeito? A gente tem que cuidar melhor das nossas relações, porque essas coisas geram tentação e podem gerar pecado. E aí que eu falo um pouquinho sobre infidelidade. A gente é infiel quando a gente trai o outro, às vezes com os pensamentos. Eu ajudo alguns casais que têm problema de relacionamento porque o marido fica vendo pornografia e a mulher descobre. Isso é adultério, gente. Jesus disse que isso é adultério. Qualquer um que pensar em outra mulher, ou vice-versa, comete adultério. Mas a gente também desrespeita o outro quando a gente comete o ato em si. Ou quando a gente faz com outra pessoa aquilo que a gente não faria perto do nosso cônjuge. Então vamos cuidar das nossas relações. Pode passar. A Bíblia diz: considerai o matrimônio com respeito, conservai o leito conjugal imaculado, sem impureza, porque Deus vai julgar os impuros e os adúlteros. Cuidemos, porque essa é uma das dores mais complexas que existe. Eu atendo, pastor Ricardo deve atender também, muitos casais com essa dor, que gera uma ferida que ainda não se curou.
Ferida de rejeição, ferida de abandono, ferida de luto, ferida da própria traição, isso tudo está lá dentro desse bojo da infidelidade. Pode passar, eu quero ler esse texto. O Pai Celestial criou o plano de salvação para que possamos passar pela experiência da vida, voltar à sua presença e ter alegria. O ponto principal desse plano é a unidade espiritual, emocional e física desenvolvida no casamento e na vida familiar. Ele nos deu a capacidade de ter intimidade física para que pudéssemos fortalecer e criar a nossa família. Ele deseja que o sexo seja uma parte bela, poderosa e alegre da nossa vida, não algo pecaminoso ou indecente. O sexo permite que o marido e a mulher tenham filhos, expressem amor e fortaleçam seus laços espirituais, emocionais e físicos. Olha aí, gente, tudo isso através do sexo também. A intimidade sexual é a parte importante do casamento. Se for usada da forma como Deus ordenou, traz grandes bênçãos e alegria para a gente pensar. Mas sabe de uma coisa? Pode passar, eu vou para o terceiro. Terceiro ponto, ou alicerce, para nós demonstrarmos o amor, é pelo indulto. O que é isso? É o perdão. O que é indulto? Pode passar. É quando o presidente da república fala assim, ó, eu, nesse momento, agora, extingo a sua punição, a sua culpa, jogo no lixo, a partir de agora você está livre. Isso é o perdão. Pode voltar, volta lá, pode voltar, mais, volta, é isso. Fácil perdoar, gente? Difícil, não é? Eu atendi uma menina outra vez, ela veio fugida de uma cidade, chorando, e eu perguntei a ela o que foi. Ela, depois de um bom tempo, se recuperou e falou, doutor, eu vim aqui porque eu estou fugida da minha casa, eu não aguento mais, o meu pai me estupra desde que eu tinha 3 anos de idade. E a minha mãe virou para mim e disse, filha, some na vida, agora quando ela já estava grande, porque eu não aguento ver você mais sofrer, vai para outro lugar, não quero, porque seu pai vai perguntar onde você está, nem me fale, eu não quero ser coagida por ele. E eu fico pensando, a mãe também pisou na bola com ela, hein? Preferiu ficar do lado do pai, com toda essa sujeira. Mais ainda, eu fico pensando, quanto tempo vai durar para essa menina conseguir perdoar esses pais? O perdão não é fácil, às vezes é um processo, às vezes dura dias, semanas, às vezes meses, às vezes anos, mas é necessário, porque o perdão liberta, porque o perdão é o que nos aproxima do amor de Deus. Embora seja tão difícil, olha lá, pode passar. Pode voltar, quer dizer. Pode passar. Vai lá, passa mais. Acho que eu pulei o slide. Não, está certinho. Passa mais uma. A Bíblia diz para nós que aquele a quem muito se ama, muito se perdoa. Então, o amor não deixa de ser uma prova sua de amor pelo seu cônjuge, mesmo ele tendo errado com você. Uma vez eu escutei uma frase tão forte, que dizia o seguinte: o verdadeiro amor é quando a gente continua leal depois que o cônjuge nos traiu. Olha só. Mas esse é o perdão, gente. Esse é o perdão. E sabe qual é a razão, pode passar, principal para nós perdoarmos? Porque Cristo nos perdoou. Eu perdoo porque Ele me perdoou. E a minha dívida para com Ele é muito maior. Você perdoa porque Ele te perdoou. Você é perdoado pelo seu cônjuge, eu sou perdoado pelo meu cônjuge, porque Cristo perdoou. Toda essa é a razão, pode passar. Às vezes a gente fala perdão, hein? Perdão a gente só perde com esse negócio, porque você abre mão da retribuição, né? É difícil demais. Você além de ter sido lesado, ainda tem que esquecer. Não, não é esquecer, é abrir mão. Não é esquecer, é perder
para ganhar. Quem perdoa ganha, porque tira de si o fardo do revide e passa isso a Deus. Ele é o juiz. Quem perdoa ganha, pode passar, porque reconhece que também é pecador, humildemente. Você não é melhor que o outro. Quem perdoa ganha, porque age com misericórdia, como Cristo agiu conosco, somos seus pecados. Começa a somar, vê se dá muito mais do que 70 vezes 7. Ele nos perdoou, todo dia de manhã as misericórdias dele se renovam por nós. Por que a gente é soberbo em não perdoar? Quem perdoa ganha, pode passar, porque a falta de perdão também é um pecado. Quem perdoa ganha, porque ama o próximo, pode passar, como a si mesmo. É uma forma de demonstrar o amor. Quem perdoa ganha, porque sepulta, enterra aquilo que não tem que ficar ali mais. Joga fora. Quem perdoa ganha, pode passar, porque dá a Deus uma maravilhosa prova de amor, bem como ao seu cônjuge. A pergunta é, por que é tão difícil de perdoar, hein? Por que será? Será que é porque nós somos soberbos ainda? Será porque a gente se acha bom demais? Será que é porque dói? Não importa, gente. Vou contar uma coisa sobre o perdão aqui, rapidamente. Quando Pedro traiu Jesus, eu vou usar a palavra negar, não vou usar a palavra trair, porque foi uma traição. Pedro falou a Jesus, eu nunca vou te abandonar, você pode ir para, eu não vou te abandonar. Aí Pedro fez isso, abandonou. 3 vezes ele negou Jesus. Aí depois Jesus encontrou ele, depois que Jesus ressuscitou lá na praia, Jesus chamou Pedro e deu uma bronca em Pedro e falou, você é um pilantra, como é que você faz aquilo comigo? Foi isso que ele fez? O que ele fez? Pedro, você me ama? Primeira vez. Pedro, você me ama? Segunda vez. Pedro, você me ama? Terceira vez. Então apacenta os meus cordeiros. Olha só o que Jesus fez, gente. Pedro, você me ama com amor ágape? Jesus usou esse termo. Você me agapau, você me ama com amor perfeito. Pedro falou, Senhor, tu sabes que eu amo. Mas Pedro usou a palavra filéu. Tu sabes que eu amo o Senhor. Não é com aquele amor não, perfeito. Eu traí o Senhor. Eu amo o Senhor demais, mas é como amigo, é como... Aí Jesus perguntou a segunda vez, Pedro, você me ama com aquele amor perfeito? Que não vai pisar na bola? Ele falou, Senhor, claro que eu te amo, mas é com aquele amor menor, sabe? O senhor sabe como eu sou agora. Olha Jesus pondo Pedro no lugar dele, mas curando Pedro. Por fim Jesus pergunta assim, terceira vez, Pedro, você me ama com amor filéu então? O amor de companheiro, de amigo, esse amor menor? E Pedro falou, eu amo o Senhor com amor filéu. Sabe o que Jesus fez ali? Jesus disse assim, em outras palavras, eu aceito o seu amor, ainda que seja imperfeito. Eu aceito a sua fragilidade. Eu aceito você mesmo tendo me traído. Eu aceito você mesmo tendo errado comigo. Eu aceito você. Será que a gente não pode falar isso? Ou expressar o nosso amor pelo nosso cônjuge assim? Tudo bem, eu aceito você assim mesmo. Estou terminando, pastor. Estamos entrando no... Estou terminando. Pode passar. A gente expressa o amor conjugal também, pelo sacrifício. Se sacrificando pelo outro. A Bíblia diz, pode passar, que a mulher tem que ser submissa. Mas, antes da Bíblia, pode voltar. Ixi, pode ir para frente. mais. Aí, deixa aí. Sacrifício. A Bíblia diz que a mulher, pode passar, tem que ser submissa ao homem.
Mas antes disso, no mesmo texto de Efésios, a Bíblia fala, pode passar, que nós todos temos que sujeitar-nos um ao outro. Ser submissa não é fazer do homem um tirano. Antes disso, a Bíblia diz, sirva o outro. Marido, sirva a sua mulher, se sacrifique por ela. Mulher, sirva o seu marido, se sacrifique por ele. Das pequenas e nas grandes coisas. Até que ponto você é capaz de dar a vida pelo seu esposo ou pela sua esposa? Ou deixar uma outra coisa sua por conta de alguma coisa do seu esposo ou da sua esposa? A palavra submissão, ela tem mais a ver com a mulher estar sob a missão de Deus àquela família, na pessoa da liderança do marido, do que qualquer outra coisa. O marido lidera o lar, como Cristo lidera a igreja, e a gente tem uma missão, e a mulher está sob essa missão também. Por isso que ela é chamada de auxiliadora idônea. Eu gosto dessa palavra auxiliadora, sabia, pastor? Ela me faz pensar assim, ó. Sabe quando meu filho está lá fazendo tarefa, ele fala, pai, não estou dando conta, vem aqui me auxiliar. O que eu vou fazer? O que ele não dá conta de fazer. Quando eu penso que a mulher é auxiliadora do homem, eu penso assim, olha, tem tanta coisa que eu não dou conta, minha querida esposa vem e me ajuda tão lindamente. Isso é ser auxiliadora, é ajudar a gente naquilo que a gente não dá conta também. Dentro desse sacrifício, pode passar, a gente tem que lembrar da palavra suportar. O amor tudo. Suportar quer dizer aguentar a chatura do outro, sim. Mas suportar mais do que isso quer dizer ser o suporte, ser o abrigo, ser o refrigério, ser o porto seguro do outro. Sabe quando você está com vontade de chorar? Você fala, eu sei em que braços eu vou chorar. Sabe quando você está indeciso ou indecisa e você fala, eu sei para quem eu vou agora. É isso. Isso é sacrifício, isso é suportar, isso é conquistar. Pode passar, passa mais. Volta um pouquinho, gosto disso aí, ó. Casamento é a união de dois seres imperfeitos. Para que essa união funcione, é preciso que os dois morram juntos, para que possam viver juntos. O casamento é a melhor oportunidade para o ego morrer. Não foi assim que Jesus fez? Largou o que ele tinha lá, na glória dele, veio a esse mundo, morrer por gente que nunca mereceu, como eu e você. E a gente, por que reclama de pegar água para a esposa no filtro? Para pegar uma coberta e botar no outro, não é? Pode passar. Estou acabando mesmo. Amor também tem a ver com transparência. Expressar o amor é ser transparente com o outro. O que é ser transparente? É tudo que você faz na ausência dele ou dela, você ser capaz de fazer na presença. Transparência é cumplicidade. Transparência é amizade. Transparência é lealdade. Transparência é verdade. Isso é ser uma só carne. Passa. Mais uma. Olha lá. Andai como filhos da luz, como se estivéssemos debaixo da luz. Isso é ser transparente. Essa história de esconder a senha do celular para o outro, isso não é transparência. Essa história de pega aí meu bem e arrumar desculpa, isso não é ser transparente. Isso não é ser leal. Não faltou transparência para Jesus conosco. Sempre que ele esteve aqui, ele falou a verdade. Ele é a verdade. Pode passar. Quero ler essa poesia, uma das poesias do meu livro. Ó. Não é o tempo que preserva um grande relacionamento. O tempo apenas o observa, mas não lhe serve de fermento.
Há quem divida a sua vida e não consiga ser feliz. Faz de ilusões a diretriz, procura em fugas a saída. Amar é dividir as dores, os sonhos, lutas de sabores, fazer de um beijo o elixir, olhar nos olhos sem mentir. É uma saudade de repente, uma prudente lealdade, uma amizade permanente, uma atraente liberdade. É ser do outro por inteiro, é ser não pouco companheiro, fazer do confidente um lar. Amar é mais que um sentimento, é puro comprometimento. Amar é plenamente amar. Isso é transparência, ó. Isso é olhar para o outro e saber o que o outro está pensando, o que o outro quer. Porque existe ali uma troca de verdades. Pode passar. O sexto pilar tem a ver com oração. Nós muitas vezes renegamos essa prática, não é? Será que a gente tem orado com o nosso cônjuge, pelo nosso cônjuge, pedindo a Deus para protegê-lo das tentações, para abençoá-lo no ministério, para abençoá-lo nos sonhos, para tomar as decisões certas no dia a dia? Isso é uma forma da gente expressar amor. Orar na retaguarda por aquilo que o nosso cônjuge vai fazer, ou pelo cotidiano dele. É uma forma velada, calada, mas tão eficaz de a gente expressar, manifestar um amor pelo outro. Conheço alguns pastores, alguns líderes que têm ministério, em que as esposas ou a família, pai e mãe, ficam na retaguarda orando. Tão importante quanto estar lá na frente. Até que ponto a gente tem feito isso? Ou a gente tem deixado a vida nos levar? Ixi, vai dar errado. Não é? Eu falei de 6 princípios. Eu falei de cuidado, de respeito, de indulto, de sacrifício, de transparência e de oração. E o 7º está escrito aí, ó. Vocês estão vendo? Passa. 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 Vocês estão vendo? Ainda não? Passa mais uma. Esse é o 7º e principal princípio. Cristo no nosso relacionamento. Sabe o que acontece, gente? Pode passar. Um cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Quando Ele é o nosso pilar, Ele é o nosso alicerce, Ele é o alicerce do nosso casamento. Existe ali os princípios do Senhor. Existe o amor de 1 Coríntios 13, que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Existe ali o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, tudo no casamento. Quando Cristo é o nosso princípio. Quando eu me casei, eu e a minha esposa fizemos a nossa aliança com 3 pedrinhas, pode passar. Uma simbolizava eu, outra ela, outra o nosso amado Jesus, como um pilar do nosso casamento. Será que a gente põe Jesus no nosso casamento de verdade? Ou é só uma coisa de fim de semana? Ou é só mais uma coisa assim de superstição? Pelo contrário, que nós possamos dizer ao nosso cônjuge: pode passar, põe-me como um selo no seu coração, alguma coisa que não sai. O selo lá na antiguidade, quando era colocado numa correspondência, quer dizer não abra. Ela não pode ser aberta a não ser pelo destinatário. Está selado. Mais ou menos a mesma ideia de quando enterravam as pessoas, selavam a porta do túmulo para ninguém mexer. Está selado. Agora é a hora de novo, pastor. Vou pedir para cada um olhar para o seu cônjuge. Vira para ele aí de novo, vai lá.
Agora ela tem que vir. Claro. Pega na mão um do outro. Não olha para mim, olha para o seu cônjuge. Aprecie a beleza, gente. Tá vendo as ruguinhas, as marcas do tempo? Tá vendo a barba que não deu tempo de aparar? Talvez a sobrancelha que não deu tempo de fazer. Esse é o seu marido. Esse é ou essa é a sua esposa. Para sempre. Até que Jesus volte. Ou até que Ele leve vocês. Olha para o seu cônjuge. Ele tem defeitos, não tem? Você também tem. Ele já te magoou muito? Ela também? É assim, não é? Mas olha só. Diga ao seu cônjuge: você é o selo que existe de Deus no meu coração. Que o nosso amor dure para sempre. Que eu seja cada vez melhor para você todos os dias. Me perdoa pelos meus erros. Me ajuda a andar melhor. E que Jesus seja o elo principal entre nós. Te amo, fofo. Pode passar. Eu quero terminar, pode. Com esse slide aí, então, como um símbolo de tudo que a gente falou, e mostrando, gente, que não é fácil, que crises virão ou já vieram, que desafios virão ou já vieram, mas que a gente aprenda a expressar o nosso amor, usando essas ferramentas que a palavra de Deus nos trouxe, e principalmente que Jesus, como um modelo, demonstrou por nós. Amém? Que Deus seja louvado.